Vamos falar sobre esporte. A Secretaria de Esporte está promovendo um projeto, né, chamado Futebol Total, que tem como objetivo incluir mais de 4.000 atletas para participarem de um campeonato que contará com futebol de campo, futebol master, futsal feminino e masculino. E demais atividades. Eu estou aqui com o Dijandro, que ele é da Secretaria. Dijandro, muito obrigado pelo seu convite. Quando eu soube aí pela primeira vez do seu nome, eu soube o quanto você é atuante, você é um esportista, você é um apaixonado pelo esporte. Parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem em Maracanaú. E eu queria que você comentasse com a gente, para a gente, como é que é esse projeto e os outros projetos que tem na Secretaria. Vamos começar com o projeto Futebol Total. Obrigado pelo convite também. O projeto Futebol Total, ele é uma visão, né, da Secretaria de Esporte que tem um objetivo, entre vários, dar dimensão ao futebol, particularmente, que a cidade de Maracanaú precisa. Trata de uma política, não, uma tentativa de uma busca de uma política pública para sanar uma demanda que é muito latente no município, que é do futebol. A Secretaria de Esporte trabalha com todas as modalidades esportivas, várias modalidades esportivas, mas, indiscutivelmente, a gente consegue comprovar isso através, inclusive, do cadastro de entidades e atletas. O futebol é quase que uma unanimidade, né? E o Futebol Total é a reunião de todas as categorias, as modalidades de futebol que existem no município dentro de um só projeto. Na verdade, são 6 competições. A gente tem o Campeonato Municipal de Futebol Master, o Campeonato de Futebol Titular, a gente tem o Fut7 de base, que são 4 categorias, sub-9, sub-11, sub-13 e sub-15. A gente tem o Campeonato Municipal de Futsal de base também, nessas 4 categorias, e o Campeonato de Futsal masculino e feminino. E, por ser uma primeira edição do Futebol Total, a gente ainda teve que segurar um pouco, a gente ainda pretende ampliar isso para outras modalidades femininas. Nesse momento, a gente só tem o futsal, né? E depois para outras faixas etárias também, sub-17, quarentões, que já se transformou numa demanda pelo alcance que o Futebol Total conseguiu nesse momento. E nesse primeiro momento, vocês estão com quantos atletas envolvidos? Nesse momento, a gente já está em curso com 3 das 6 competições, né? O Futebol Master, o Futebol Titular e o Futsal. Para você ter uma ideia, só no futebol a gente tem 68 equipes inscritas, cada equipe tem mais ou menos 20, 25 atletas. Então, eu nem vou fazer esse cálculo agora porque eu vou errar. Mas muito bacana, mas dá para a gente entender e saber a projeção desse projeto, né, isso, na semana que vem é o Congresso Técnico do Futsal, já tem 40 equipes também, mais ou menos de 10 a 15 atletas cada equipe, são 450 atletas envolvidos diretamente, e por isso a perspectiva de alcançar 4.000 atletas, no mínimo, até o final de toda a competição. Tem um público direto de 20.000 pessoas que vai ser alcançada, e um público indireto, porque todas as finais vão ser transmitidas via YouTube, né? E a gente pretende alcançar aí quase 100.000 pessoas. A gente está tentando dar essa dimensão porque várias entidades, várias iniciativas no município já existem de competições. O que a gente queria era dar uma dimensão macro que a gente pudesse alcançar o máximo de desportistas possível dentro de um só programa. Tanto é que a gente está tendo um cuidado tremendo de fazer todo o registro fotográfico, de imagem, numérico, né, protocolar. Todos esses jogos eles são monitorados por um aplicativo que é o iFoot. Todas as inscrições, documentação, tudo é feito através de um aplicativo de celular. Então, a gente tem o número exato de atletas inscritos, a gente tem como mapear eles dentro do território do município e, no final, a gente pretende prestar conta disso dessa forma. Esse aplicativo, Dijandro, é próprio da Secretaria? Não, ele é uma parceria. O iFoot é um aplicativo nacional, ele é de São Paulo, e a gente fez uma parceria. Era um valor, inclusive, bem significativo, mas como a proposta nossa é muito, muito grande, né, o parceiro decidiu entrar com o rateio, né, da execução dessa competição. E aí você pode baixar, inclusive, esse aplicativo no seu smartphone, né, no telefone, iFoot, IFUT. E aí depois você clica no aplicativo, coloca lá Maracanauense 2022 de futebol, de futsal, e vai ter lá as competições, número de equipes, todos os placares dos jogos, das rodadas, vai ter reportagem, vai ter... É muito legal, bem dinâmico. E é uma outra sacada também. Merece uma matéria, hein? É uma outra sacada também, porque
como o futebol tem uma dimensão macro, a gente ataca o esporte em diversas vertentes. Então, não é só o jogar. Existe toda uma parte de inclusão, sabe, de educação esportiva, de trato e de relacionamento, de comunicação com os desportistas, com os atletas. Então, assim, poxa, tem dirigente de equipe que tem 68 anos e ele disse assim, não sei fazer isso não, quero fazer isso no papel. Cadê o papel? O legal é o tradicional. Não, o senhor vai fazer no papel. Mas o senhor vem aqui na secretaria que a gente tem uma equipe para lhe mostrar como é que é o aplicativo, como é que ele funciona, e eles acham legal, acham interessante e acaba se rendendo a algo que é inevitável, que é a tecnologia. Né? Entendo. Dijandro, a gente sabe que o Maracanã ele é reconhecido nacionalmente pelos atletas que vêm formando no município. Você é um exemplo disso, você é um atleta reconhecido nacionalmente. Eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre isso, sobre... A gente é uma terra muito conhecida Sim. por ter muitos atletas. A gente tem um exemplo aí também do Cebolinha, né, que é um atleta reconhecido internacionalmente. E assim como o Cebolinha, existem vários outros que são muito bons e que por alguma questão ainda não tem esse reconhecimento. Mas explica pra gente como é que o Maracanã vem desenvolvendo essa parte do esporte e depois vamos falar um pouquinho de como isso influi diretamente na vida desses jovens, adolescentes e até adultos mesmo. Legal. Maracanã sempre teve essa cultura, né, de produzir talentos para o esporte. Grande parte desse sucesso, durante muito tempo, se deu por iniciativas particulares, de técnicos, de projetos. A prefeitura, e eu sou prova disso, sempre acompanhou esse desenvolvimento, dando suporte, dando apoio, patrocínios, e isso é legal. Eu acho que, particularmente nessa gestão do prefeito Roberto Pessoa e a oportunidade que ele deu ao secretário Tales e a essa equipe que está hoje na Secretaria de Esporte, a gente está traçando um plano de trabalho que é a longo prazo, que é tentar estruturar uma política de esporte dentro da Secretaria de Esporte que consiga contemplar todos. Mas, infelizmente, não é possível contemplar o alto rendimento antes de contemplar a base. O que a gente faz no futebol total é um trabalho de base. Alcançar 4 mil, 5 mil atletas diretamente não é um trabalho profissional, é um trabalho de base, de popularização, de massificação. Depois que a gente consegue organizar toda essa base e contemplar o máximo de pessoas possíveis, naturalmente os talentos eles surgem. Então, a gente pretende, primeiro, estruturar uma política dentro da secretaria que possibilite os trabalhos de base, que é o fomento da modalidade, das competições, dos projetos que existem nos bairros, nas periferias, e, a partir daí, conseguir criar uma célula que possa dar fomento ao esporte de alto rendimento, que é o mais difícil e que é muito caro. A gente não consegue pagar o esporte de alto rendimento. Só para você ter um exemplo do que eu estou falando, a gente tem uma equipe do Ceará jogando a Superliga de voleibol. Né? O projeto vai para mais de 2 milhões, um projeto só. Com 2 milhões, a gente toca todas as políticas de base da Secretaria Municipal. Então, assim, o que é prioridade? É o máximo de esportistas possível ou é aquela seleção naquele momento? A gente sabe que o alto rendimento é muito importante, mas ele fica dentro de um plano. Então, a gente teve na Secretaria, na Escola Cearense de Gestão Pública, a equipe de 40 pessoas da Secretaria de Esporte montando um plano estratégico para 10 anos. Né? Então, acredito que nos próximos 2 anos a gente vai estar consolidando um formato que aí eu acredito e desejo que quem vier depois da gente consiga dar continuidade, né? Mas é isso, trabalho de base, alcançar o máximo de pessoas possível, modificar a cultura de esporte, o que eles veem em relação ao esporte e, em seguida, estruturar o esporte de alto rendimento, inclusive levando em consideração outras iniciativas. A iniciativa privada pode ajudar muito no alto rendimento, né? É porque a gente tem o entendimento de que a Secretaria de Esporte tem que pagar tudo e a gente não é patrocinador. Exatamente. A gente não é patrocinador. A gente tem a missão de promover política pública. Inicialmente é base, é fomento, é chegar a quem mais precisa. Né? E em seguida, uma demanda natural vai surgir, que são os talentos. E aí a gente vê como a gente vai estruturar esses talentos. Eu tenho um desejo, por exemplo, grandioso, de que a gente realize ou faça algo parecido com o que a gente está fazendo no futebol total com as escolas, os jogos escolares. Imagina os jogos escolares envolvendo todas as escolas do município, cada escola com mais ou menos, 2, 3 equipes. Brincando, tu vai ter aquelas 3 mil. Que a gente tinha antigamente. Nossa, é fantástico. Então, a gente vai ter cidade, não, né? 3 mil crianças ali, no mínimo, envolvidas no evento macro. Né? Isso é base. E aí depois os talentos vão vir e a gente está se estruturando para poder atender esses talentos da melhor forma. Entendi. Dijandro, acredito que você falou em relação à base, né? A construir essa base.
A preocupação de vocês também é relativa a essa questão de educação, de tirar essas crianças, por exemplo, da rua, que ficam ali mais propícias a, enfim, drogas e etc. Esse também é um projeto que consegue fazer essa educação, né? Essa educação positiva para esses jovens. Isso. Eu sou profissional de educação física, né? E a minha formação é educação. Trabalhei na educação física escolar durante 10 anos. Então, na verdade, a minha linha de pensamento já migra para um esporte e educação. Ontem a gente estava na Semana do Bebê, numa ação lá na Praça Mais Infância do Jardim Jatobá, e houveram várias ações, né? Teatro, pintura de rosto, balão, e teve um mini torneio ali com crianças de 10 anos de idade, e você não tem noção do impacto que algo simples pode causar na vida de uma criança, né? Teve um torneiozinho, aí depois fomos premiar com as medalhas bem simples, uma medalha simbólica. Um garoto recebeu a medalha. Quando ele recebeu a medalha, a gente fez a filmagem, né, para colocar no story, e aí quando a câmera vai passando, que entregaram a medalha dele, aí ele beijou a medalha, olhou para o céu, apontou para o céu. Aí depois a gente foi perguntar para ele o que tinha acontecido, ele falou assim, que amanhã é meu aniversário, esse é o melhor presente que eu ganhei na minha vida. Aí você pode parecer uma coisa boba e uma coisa simples, mas vê só, tem uma frase que eu repito desde que eu era atleta, que é assim, é preciso eu ser bom só numa coisa para me convencer que eu posso ser bom no que eu quiser fazer. E talvez aquela medalha ali seja um divisor de águas, ele pode não se tornar o Neymar, mas ele descobriu naquele momento que o que ele faz pode ser recompensado da melhor forma possível, pode ser uma representação de conquista, de vitória, de sucesso, e que pode inspirar ele a buscar outros objetivos na vida. Isso não é falácia nem papo de coach, isso é real, é processo educacional, formativo. Isso acontece toda hora, não só através da Secretaria de Esporte, mas através da iniciativa de vários técnicos, vários professores. Tem muita gente obstinada que faz esse esporte de graça, tira do bolso, sabe? E a nossa missão, acredito eu, é tentar ajudar essas pessoas a potencializar o que eles já fazem muito bem. Então, eu acho que é por aí. O esporte ele é um pilar importante dentro da estrutura de qualquer sociedade moderna. A atividade física em si é um pilar muito importante, e aí ele está ali junto com a segurança pública, junto com o lazer, né? Agindo de forma preventiva para que alguns males eles sejam minimizados e outras potencialidades sejam também emanem ali de forma grandiosa. Eu acho que é por aí. Bacana. Djandro, em relação ainda ao projeto Futebol Total, como é que vocês estão? Vocês já estão vocês já passaram da fase de inscrição? Vocês já estão realizando o projeto? Como é que é? Explica para a gente. O que acontece? O projeto Futebol Total, na verdade, ele é um chamamento público, né? Uma entidade vence um certame, que é a Associação Desportiva Toque de Letra, e ela é a entidade que organiza todo o evento. A Secretaria de Esporte ela entra como fiscalizadora e orientadora, porque, no final das contas, a gente elaborou o termo de referência. E, nesse momento, a gente tem 50% das inscrições feitas, porque a gente iniciou 3 das 6 competições, e a gente prevê que até o final do ano a gente inicia mais uma, e as 2 últimas competições ela acontece a partir de janeiro, que são as 2 competições de base, que é o futsal e o fut7, que é o futebol society, né? E aí a gente deve ter, finalizando tudo depois de fevereiro, ali março, abril, coroando com um evento de premiação de todas as modalidades também, para fazer uma combinação bem maneira, bem legal, e estar prestando conta aí desse objetivo. A proposta, inclusive, Dana, é que, como eu falei, se torne uma política pública de referência. Então, todo ano vai ter o Futebol Total. Nesse ano atrasou um pouco porque a gente estava aprendendo a lidar com o chamamento público, mas a ideia é que ele aconteça sempre no segundo semestre, né? E que se torne uma política de referência para essa modalidade. E dando tudo certo, os resultados que a gente está buscando sendo alcançados, a gente amplia para handebol total, voleibol total, basquete total, corrida de rua total. Como é que estão os outros segmentos aí do esporte em relação a isso? Por exemplo, o vôlei, que não é muito tocado no assunto, o handebol, como é que está esse projeto? Pronto. A gente tem 2 eixos aí para atacar as demais modalidades, né? Na Secretaria de Esporte, como a gente mudou de sede agora, a gente tem um outro programa, que é o Esporte Comunidade, que oferece oficinas de karatê, que já está acontecendo lá na sede da Secretaria de Esporte, lá na Praça da Juventude. A gente tem dança, né? A gente tem futsal, inclusive
são 2 projetos de futsal, o próprio da Secretaria de Esporte e um que é em parceria com o Sesc Futsal, que atende diretamente em parceria com o Sesc 500 crianças. Paralelo a isso, a gente também tem a intenção de transformar a Arena Carlão, que está sendo toda reformada, né, para receber as nossas atividades, no ginásio municipal de esportes. Ele vai se tornar o ginásio referência para receber as seleções municipais, para receber as competições estaduais e interestaduais, porque a Arena Carlão ela é grandiosa, ela é bela, ela é gigante, e todo mundo que olha para aquela estrutura vê assim, nossa, é um ginásio. E a gente entra no hall dos grandes ginásios com essa reforma da Arena Carlão. E lá a gente pretende que a Seleção Municipal de Futsal treine, a Seleção Municipal de Voleibol treine, a Seleção Municipal de basquete, de handebol, todas se concentrem lá na Arena Carlão. Isso está muito próximo de acontecer, agora mês que vem vai ser a reinauguração, estamos pensando aí qual vai ser o espetáculo que vai receber, mas a gente quer aquela quadra lá lotada. E para fechar, as ações da Secretaria, fora as ações de fomento, né, que a gente apoia alguns projetos, alguns atletas, é uma parceria que a gente está tentando desde do final do ano passado e que agora vai realmente acontecer, que é o NUCA. O NUCA é o Núcleo de Cidadania do Adolescente. Ele é um projeto do Unicef, que é uma orientação para os municípios que participam do selo, né? Que buscam o selo, é uma das exigências para que o município se credencie. E o NUCA ele acontece, um núcleo de discussão entre jovens, só que para temáticas específicas. A proposta da gente é que, junto com a assistência social, a gente cria o NUCA esportivo, que é um núcleo de jovens que vão utilizar daquele momento para dialogar diversos temas, mas que tem como ferramenta de aglutinação de base o esporte. Né? E aí a gente está projetando aí, para o ano de 2023, 20 núcleos, na verdade 5 núcleos e 20 turmas do NUCA, em diferentes modalidades esportivas também. Eu acho que isso aí vai ser bem legal, é algo que a gente está trabalhando e pensando com muito carinho. A Glauciane lá da assistência social já comprou a ideia também, ela não para de falar disso. O Mauro, que é o articulador do NUCA no município, também já tem ciência. Eu acredito que, se Deus quiser, em 2023 a gente emplaca o NUCA também como uma iniciativa de fomento ao esporte. E o que vocês têm planejado mais para... Porque agora a gente já está no finalzinho de novembro, começo de dezembro, tem Copa do Mundo, né? O que vocês têm planejado aí, além para a Secretaria de Esporte em 2023? Bem, 2023 a gente tem, na última conversa que o secretário teve com o prefeito, ele tem uma ânsia para que a gente trabalhe os 40 anos do município. Então, é muito provável que o primeiro trimestre de 2023 seja bem movimentado. Estamos na expectativa de uma grande corrida de rua no dia 5 de março. Inclusive, o projeto saiu ontem já do forno. Dia 5 de março, envolvendo não só os munícipes, mas também atletas de toda a região metropolitana de Fortaleza, né, da região metropolitana de Maracanaú. Então é a primeira mão aí. Primeira mão, vai ser a corrida dos 40 anos, né? E mais algumas ações, todas alusivas aos 40 anos de Maracanaú. A gente tem NUCA, a gente tem Futebol Total, a gente tem campeonatos metropolitanos, que vai ser uma forma da gente mobilizar nossas praças esportivas, que são os 2 ginásios que estão sendo finalizados, e o nosso estádio, que também no primeiro semestre do ano que vem deve ser entregue. A gente tem algumas iniciativas relacionadas às artes marciais, que são esportes individuais, e a gente vai ter uma atenção muito especial com o paradesporto. Esse ano de 2022 a gente não conseguiu estar tão próximo, mesmo assim a gente teve uma demanda e uma busca muito grande pelo paradesporto no município. A gente já tem Edivaldo Prado, ADESU e algumas iniciativas particulares de atletas que competem tanto a nível estadual como nacional, e é muito, muito legal, porque é um setor do desporto que é muito pouco visualizado, visto, né? E a gente sente essa necessidade, juntamente com as meninas. A gente teve uma dificuldade muito grande agora com o Futebol Total de trazer elas para dentro do Futebol Total, e a gente sabe que não é somente pela falta de atletas, é porque passou tanto tempo esquecido que acabou criando um desinteresse, um bloqueio, né? E a gente quer montar estratégias para trazer as meninas de volta para esse circuito aí.
Bacana, muito bacana a iniciativa de vocês. Realmente, a Secretaria de Cultura, a Secretaria de Esporte deu um salto, Esporte e Juventude aí deu um salto muito bacana. Parabéns pelo trabalho desenvolvido. Eu sei que você é um apaixonado, veloz pelo esporte. A gente tem, com certeza, só a ganhar com a sua participação aí na Prefeitura de Maracanã. Muito obrigada, Djanto. Legal, eu também agradeço o espaço, a oportunidade de estar falando de esporte, falar da secretaria. Agradecer ao secretário Thales Saraiva pela força que ele tem dado para a nossa equipe lá no desenvolvimento, na execução dos projetos. O prefeito Roberto Pessoa, por ter dado carta branca para a gente pode esperar muito da Secretaria de Esporte em 2023. Muito obrigado. Coisa boa.